pessoal do nono ano, se preparando aí para entrar no ensino médio. Então, hoje a gente vai corrigir uns exercícios que vocês já fizeram nas outras aulas, que é sobre um assunto importantíssimo, que vai ajudar bem muito vocês lá nas leituras que vocês fizerem. É o artigo de divulgação científica e o artigo científico. Então, quais são as diferenças que existem entre eles? A gente tem essa tabela aqui, né, para focar melhor no que a gente está estudando. Então, lá em cima diz que na exposição teórica, as diferenças entre o ADC, que é o artigo de divulgação científica, e o artigo científico, né? Todos dois, eles tratam de um mesmo assunto, mas eles são destinados para momentos diferentes. Então, a gente tem aqui, né, do lado da tabela esquerdo, o lado gênero, tá? A finalidade do artigo de divulgação científica, qual é? Divulgar para o público leigo saberes científicos. Geralmente, esses textos eles são publicados em revistas, né? em panfletos, em revistas, para atingir um público que não tem muito conhecimento sobre o assunto. Então, a linguagem que é colocada é uma linguagem específica daquele público que vai ler. O artigo científico, né, ele expõe saberes científicos a cientistas e estudiosos. Por exemplo, pessoas que estudam sobre medicina, pessoas que estudam sobre política, pessoas que estudam sobre economia. Então, os artigos científicos eles vêm mais aprofundados na sua linguagem, que é diferente do artigo de divulgação. Divulgação é para o público. Então, qual seria o público-alvo do artigo? Público leigo, como já foi falado, dependendo do suporte, pode ser direcionado às crianças ou adultos, né? Existem algumas revistas infantis, né? Ciência Hoje, que fala sobre, né, artigos de divulgação científica, sobre ciência, super interessante. São revistas que falam sobre esse conteúdo. E o público-alvo do artigo científico, vamos lá, cientistas especialistas da área. Então, pessoas que estudam sobre determinado assunto. A linguagem do artigo de divulgação científica, mais informal, embora apresente termos científicos, procura usar a norma mais popular. E o artigo científico é bastante técnica e formal. Então, linguagem popular para pessoas que não têm conhecimento do assunto específico. E linguagem técnica e formal para pessoas que têm conhecimento. Vamos dar um exemplo bem claro disso aqui. Por exemplo, eu vou conversar com um pedreiro para construir minha casa. Então, o que é que eu vou fazer? Ele vai me dizer a quantidade de material para ele construir. Então, aí é um conhecimento próprio dele, específico. O engenheiro e o arquiteto vai tratar da arquitetação da casa. Ele vai colocar no plano dele como é que ele vai erguer aquilo ali. Então, vamos dizer que o engenheiro, ele é o artigo científico, tá? Ele trata do artigo científico. E o artigo de divulgação científica é para o pedreiro, que é aquele que vai construir a casa. Ele vai lá levantar o muro, fazer o reboco das paredes, enfim. Especificidades para o artigo de divulgação apresenta elementos didatizantes para facilitar a compreensão ao público. Exemplificação, parafrasagem, nomeação e definição dos termos mais científicos. Linguagem objetiva, interação direta com o público. Resumindo, uma linguagem simples e objetiva para todos. No artigo científico, o uso excessivo de palavras científicas, linguagem objetiva. Se você pegar, por exemplo, um livro de medicina, lá ele vai ter a linguagem exclusiva para os médicos, né? Os nomes científicos, né? As fórmulas dos remédios, então ele vai estar lá como especificando o artigo científico. E o suporte, onde é que circula esse gênero?
Onde é que circulam esses gêneros, aliás? O artigo de divulgação científica a gente pode encontrar ele na revista ou no site de divulgação científica, né? Lá na internet a gente tem acesso a tudo isso. E o artigo científico numa revista ou site científico, especificando sempre que um é diferente do outro no sentido do veículo de informação, tá? Então vamos agora para as nossas atividades, né? Atividade 1. Leitura, interpretação e contexto de produção do gênero artigo de divulgação científica, ADC. O número 1 aí, a primeira questão, diz: você consegue imaginar um mundo sem tecnologia digital? Já pensou se não existissem celular, tablets, computadores, a internet, todas as possibilidades das redes sociais? Resiste no espaço abaixo como seria a vida sem essas invenções e que dificuldades poderíamos enfrentar sem elas. Então, a resposta seria bem pessoal, não é? E você ia falar sobre a importância das tecnologias. Porque as tecnologias hoje elas são necessárias para o nosso dia a dia. Nós precisamos de um celular, nós precisamos estar conectados com o mundo, porque hoje nós temos o acesso mundial das informações. Então, a tecnologia ela é importante nesse sentido. E tudo que a gente vive hoje está ligado a essa tecnologia. Se tirar, a gente fica perdido, tá? Número 2. Converse com seus pais ou avós e procure saber como era a vida antes da popularização das tecnologias digitais de informação e comunicação. Na letra A. Como aconteciam as comunicações a longas distâncias? Como era possível namorar, conversar com familiares e amigos? Como as pessoas podiam manter um contato mais próximo com pessoas de outros estados? Então, antigamente, como era que aconteciam as conexões? Por carta, por telefone, né? Tudo era muito lento, porque nós não tínhamos uma tecnologia avançada. Então, o rádio, a TV, o telefone e a carta escrita eram os meios de comunicação remotos, antigos, que eram utilizados para a comunicação. Hoje a gente tem esses elementos todos bem mais aperfeiçoados, né? O rádio ele pode ser uma rádio via internet. O telefone ele é substituído pelo celular. A carta pelo e-mail ou WhatsApp. Então a gente tem hoje o quê? Uma tecnologia bem mais avançada do que antigamente. Na letra B. Não resta dúvida, a vida mudou radicalmente com o acesso a todas essas formas de tecnologia. As distâncias foram superadas. O conhecimento tem sido partilhado de modo cooperativo, como nunca antes. Procure saber como os estudantes faziam suas pesquisas e trabalhos antigamente. Resiste às experiências de sua família e depois pontue as principais mudanças. Então aí, como eram feitos os trabalhos escolares? Como era que a gente fazia os trabalhos da escola? Né? Tudo era muito atrasado. Né? Era o caderno, era o livro na biblioteca, a gente usava a escrita. Hoje a gente tem a tecnologia ao nosso favor, para que a gente possa colocar tudo isso dentro dos aparelhos e eles encaminham essas mensagens. A gente tem um veículo de comunicação mais rápido. Tudo foi modificado através desse avanço tecnológico. Então, muito importante essa mudança para a sociedade. Letra C. Caso haja, pontue vantagens e desvantagens dos dois períodos aqui analisados. Em que as interações mudaram? Em que as pesquisas e socializações de conhecimento sofreram mudança? E os relacionamentos mudaram? De que forma? Existem vantagens e desvantagens, né? Hoje nós temos um celular que ele serve para a comunicação, mas também ele serve para outros tipos de comunicação. Então é bom a gente saber utilizar
a tecnologia de forma correta, para que a gente não caia em determinadas situações constrangedoras, como já foi falado anteriormente, né? Então, essa questão do uso da tecnologia, do uso da socialização, estar conectado com as pessoas, é muito importante, mas com o cuidado de saber utilizar no momento certo, na hora certa, para estudar, para pesquisar, para se comunicar, para fazer amizades, né? Então, a gente precisa desse material para essa função. Na letra D, nossa sociedade não é mais a mesma. Boa parte das mudanças estão relacionadas às tecnologias, os novos meios de interação e até as novas formas de trabalho que surgiram em meio a todas essas descobertas científicas. Seja a melhoria nas estradas ou a facilitação em relação aos meios de transporte, a popularização da internet, o surgimento das redes sociais, como WhatsApp ou Facebook, Instagram, entre outros. Estamos mais próximos globalmente e a difusão de saberes nos leva a buscar conhecimento e instrução para realizar tarefas cotidianas, em redes sociais, como o YouTube, por exemplo, além da grande produção de lazer. Procure pensar no seu dia a dia e nas suas experiências em relação a toda essa tecnologia e marque um X nas alternativas que você se identifica. Então vamos lá. Você tem um celular, tablet ou computador em casa? Então, esses 3 elementos aí importantíssimos, né? Mas sabendo que temos que utilizá-lo de forma correta, tá? Você marcaria aí um X ou não. Você tem em casa alguma rede Wi-Fi? Abreviação de Wireless Fidelity, que significa fidelidade sem fio, não é? Quando você tem a rede para acessar a internet. Você utiliza diariamente suas redes sociais? Então você ia dizer quais, sim ou não. Você examina com frequência sua caixa de e-mail? Nós temos agora um e-mail institucional. Os estudantes têm um e-mail institucional. Então vamos utilizar essa caixa de e-mail para trocar informações com os professores, com os estudantes e responder às atividades que estão sendo colocadas também. Foi para isso que foi criado esse e-mail institucional, para você, estudante, fazer esse contato com os professores. Você utiliza a internet para pesquisar e estudar? Você fica conectado constantemente, então cuidado com esse contato constante com a internet, para que não esqueça que existem outras situações ao nosso redor, né? É importante a gente saber que a internet ela existe e ela é ilimitada, ela não vai parar, mas a gente precisa ter esse controle. Explique melhor alguma alternativa que julgue necessária. 3. Toda descoberta científica por si só não é boa ou ruim. Tudo depende do uso que se faz das descobertas e o equilíbrio é sempre a melhor forma de utilizar as invenções científicas e tecnológicas. O que você acha que vai ser discutido no texto a seguir? Leia o título. O que é que as novas tecnologias significam para as pessoas e o planeta? Né? Então, o que é que importa isso? Lembre-se que a tecnologia é um grande defensor da natureza, ela não estraga a natureza, ela não polui o ambiente, né? Então, essa facilitação da tecnologia para o lazer, para as pessoas, facilita também a não jogar lixo nas ruas, né? O papel mal utilizado e jogado nas ruas polui a natureza. Vemos agora um texto. O que é que as novas tecnologias significam para as pessoas e o planeta? Apesar de todos os seus benefícios, o uso da tecnologia pode acarretar efeitos colaterais negativos para a saúde física e mental. Esses efeitos colaterais incluem vício em internet, que por ser um vício comportamental, ainda controverso para psicólogos, mas já é reconhecido e tratado em centros de reabilitação na China e na Coreia do Sul. A relativamente leve privação do sono, percebida por professores entre estudantes,
que varam noites jogando ou trocando mensagens e o aumento dos níveis de estresse, assim como a proliferação de sintomas relativos a déficits de atenção. Em ambos os casos relacionados à sobrecarga de informação e de comunicação. Contudo, os efeitos mais dramáticos ainda podem estar por emergir da reformatação do cérebro, especialmente cérebros jovens, em ambientes tecnologicamente imersivos. Podem decorrer vários anos antes que podemos fazer um balanço dos prós e contras decorrentes. Enquanto isso, podemos encorajar os jovens a terem uma perspectiva mais equilibrada em seu uso da tecnologia, inclusive desconectando-se de vez em quando, enquanto moldamos nossa própria perspectiva. Há também efeitos negativos no meio ambiente, a manufatura e o uso de tecnologias digitais. São estimados como responsáveis por cerca de 2 a 2,5% das emissões globais de carbono, algo próximo da quantidade gerada pela indústria de aviação. Temos também a emergência da crise em torno do descarte de lixo eletrônico nos países em desenvolvimento, onde químicos tóxicos, transfluem no solo e envenenam as pessoas, quase sempre crianças, que tentam recolher peças sobressalentes e metais preciosos para revenda. Felizmente, uma série de iniciativas políticas e comerciais estão impulsionando em direção à tecnologia da informação verde. Enquanto sociedade, certamente temos de repensar nosso desejo de ferramentas descartáveis, computadores, impressoras e telefones que descartamos depois de pouco tempo. Observem que no texto tem algumas palavras que estão em negrito, e essas palavras em negrito elas estão com uma linguagem mais aprofundada. E a gente sabe que hoje a gente precisa pesquisar o que a gente não conhece, a gente precisa estar conectado, mas a gente também precisa saber que existe o dicionário, existe a pesquisa via internet para a gente ver as palavras. Então, lá no finalzinho do exercício, a gente vai ver isso bem claramente. Na quinta questão, são 4 alternativas, né? Você escolher a correta. Segundo o texto, os efeitos colaterais físicos e mentais que podem ser provocados pelo excesso de uso das tecnologias digitais são. Então, seria aí a letra A, vício em internet, perda leve de sono, aumento dos níveis de estresse, déficit de atenção, sobrecarga de informação e comunicação e até a reformatação do cérebro. Então, muito cuidado com esse uso excessivo de internet, para não ficar com problemas ligados ao sono e psíquicos, tá? Sexta questão. A finalidade do texto em estudo é... Então, aí na letra D, está falando sobre expor um conhecimento científico, transmitindo saberes. É a resposta correta, não é? As outras não estão concordando com a pergunta. Sétima questão. Outro título que poderia ser dado ao texto é, na letra B, os efeitos colaterais da tecnologia. Os efeitos que não fazem bem, não é? Que prejudicam. E o oitavo, que é uma retomada do texto agora, que eu falei sobre a questão do dicionário, né? Importantíssimo aí, a importância do dicionário, né? O uso da palavra tecnologia. O que é que significa a palavra tecnologia? Lembre-se que significado não é significante, tá, pessoal? Significado é a palavra que está no dicionário. É o sentido real da palavra. Significante é a palavra que tem vários sentidos, tá? Então, vamos lá. Substantivo feminino, né? Lá no próprio dicionário já tem essa referência. Seria a teoria geral e estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais ofícios ou domínios da atividade humana. Por exemplo, indústria, ciência. Então, a tecnologia está ligada a todo esse sistema tecnológico, essa composição de técnicas de uso. Proliferação. Substantivo feminino, tá? Que é o ato, o efeito de proliferar, reproduzir
aumento, multiplicação. No sentido figurado da palavra, né, a gente tem aí a palavra figuradamente, né, que é o aumento, o crescimento de movimentos reivindicatórios. Então, proliferar uma multidão, né, proliferar um sentimento de revolta, né, enfim, a palavra proliferação ela está ligada a aumento e reprodução também, junto com a multiplicação de ações. Déficits de atenção. O que é um déficit? É uma falta, né? É um distúrbio que atinge crianças e adultos, caracterizando primariamente pela falta de concentração em atividades rotineiras e pela impulsividade. Então, muito comum hoje nos adolescentes haver essa falta de concentração, né? Haver essa confusão na mente por conta desse déficit de atenção, tá? Então, é uma falta de atenção naquilo que se vai fazer. Pode se manifestar de duas formas, tá? Com ou sem hiperatividade. No primeiro caso, chamamos de distúrbio de déficit de atenção, DDA. E no segundo, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Então, isso aí é uma sigla e vai identificar quais são as diferenças dos dois. Contando que déficit é uma falta de atenção, tá? Uma falta de algo também. Ambientes tecnologicamente imersivos, está lá no texto, né? Realidade imersiva é uma tecnologia a partir da qual é criado um ambiente virtual, está aí algumas palavras, então, sentidos são simulados, sentidos humanos, de forma ou de modo que a interação entre o usuário e esses ambientes se aproxima de uma atividade no mundo real, desconectando-se. O que é o verbo desconectar? Desligar. É um verbo transitivo, né? Desfazer ou desligar uma conexão ou uma ligação. Desligar ou interromper uma corrente elétrica. Verbo transitivo e pronominal. Tá? Informática. Na questão da informática aí, vamos ver o que significa desligar. Na questão da telecomunicação, desligar é desplugar, é tirar alguma coisa de algum fio, tirar a conexão, tá? Desfazer uma ligação no computador, um dispositivo, ou uma rede de computadores, ou um dispositivo. Desligar, total. Apagar tudo. Desconectar-se, né? Tirar, tá aí no dicionário, né? Priberian da língua portuguesa. Em outros dicionários também podem ser vistas essas palavras, né? A palavra carbono está lá no texto também, que vem do latim carbo e onis, que é carvão. Tá? Então, é a junção das duas partes de palavras, né? A justaposição das palavras, a união. Tá? Substantivo masculino, palavra no sentido química, tá vendo? Elemento químico, símbolo C, lá na tabela periódica, que vocês estudam aí já. De número atômico 6, de massa atômica 12,01, que se encontra mais ou menos puro na natureza, que é cristalizado, diamante, grafita, que é amorfo. Isso aí é uma significação do que significa a palavra carbono lá no dicionário. Tá? E aí, no dicionário do Brasil, aí, na palavra, né, na folha que tem tinta de um dos dois lados, né, a folha de carbono, que a gente escreve e passa para o outro lado, usada entre duas folhas de papel. Antigamente se usava muito isso aí, né? Quando a gente ia escrever numa máquina da datilografia, a gente botava dois papéis e colocava o carbono no meio para sair uma segunda, né, imagem. Para decalcar nada de baixo que é escrito nada de cima. Geralmente em máquinas de escrever ou à mão. Tá? Equivalente no português de Portugal, papel químico. Papel carbono. Então tá aí, a palavra carbono também nesse dicionário, né? Dicionário Priberian da língua portuguesa é a referência. E o que significa o lixo eletrônico? Para a gente finalizar aqui, né? O lixo eletrônico é todo resíduo material produzido pelo eletrônicos,
Com o elevado uso de equipamentos eletrônicos no mundo moderno, esse tipo de lixo tem se tornado um grande problema ambiental, quando não descartado em locais adequados. O lixo eletrônico é um lixo produzido pelo sistema internet ou no computador, é aquele que a gente joga na lixeira, tá? Então, um grande abraço a todos e muito obrigado e até mais.